E a primeira pergunta é do Fernando XNG. Salve Supernovas, beleza? Seria o Barba Negra um clone ou uma experiência científica por ele ter o corpo estranho e comer duas Akumas no Mi? Cara, gostei muito da pergunta, mas tem duas coisas que eu queria comentar aqui antes de chegar nela. A primeira coisa é que eu acho que o Barba Negra deve ter uma característica muito específica pra ele, diferente dos demais, pra poder ter esse feito. Se a gente parar pra pensar, nem os SSG que replicam Akumas no Mi têm dois poderes. Então eu imagino que realmente seja uma limitação física e corpórea, mesmo pra algo que é criado a partir de um laboratório. A segunda coisa é que esse conceito de clone e de experiência científica que o Oda colocou na história vai ser um problema se ele não souber trabalhar isso muito bem. Eu sei que tem muito aquele ideal de que o Oda é um gênio, que espera que ele vai mostrar, espera que ele vai explicar, mas pelo menos por hora, o que temos até agora no mangá, essa ideia dos clones é legal, mas se não for bem organizado no decorrer da narrativa, pode gerar alguns conflitos sim. E essa pergunta, por exemplo, já é um desses efeitos. Quando você introduz na sua história que clones podem ser feitos e que esses clones têm vários poderes ou têm várias habilidades dentro de si, você pode simplesmente assumir que qualquer personagem que tem um poder muito maior, diferente dos demais, é um clone ou é um processo científico. Então eu imagino que daqui pra frente o Oda deva colocar algum tipo de limitação ou explicar muito bem a ciência por trás disso, senão pode acabar virando um conceito um pouco bagunçado dentro da obra. Mas de qualquer forma acreditamos que o Barba Negra deve ter algum diferencial em si próprio e não envolvendo ciência propriamente dita pelo Vegapunk ou por questão de clones ou fator de linhagem. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje estou aqui com meu parceiro Samuel. E aí galera? E hoje mais um vídeo de perguntas, respondendo as perguntas que vocês mandaram tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram do canal. Inclusive sempre fiquem atentos na nossa comunidade e também no nosso Instagram, que a gente vai soltar o post lá e vocês mandarem pra gente responder aqui em vídeo. E vamos direto para a próxima pergunta, que é do David Santos. Salve Supernovas! No capítulo 1072, a Bonnie disse que a habilidade da fruta dela não funciona permanentemente em seres vivos. Sendo assim, podemos deduzir que funciona em coisas não necessariamente vivas, por exemplo armas ou objetos. Será por isso que o governo queria ter ela para que ela usasse o poder dela no tesouro de Mary Joyce, que apodrece, como dito pelo Doflamingo? Respondendo a primeira parte da sua pergunta, que é tecnicamente uma suposição sobre se esse poder funciona permanentemente em objetos, a resposta é sim, como vimos ela fazer com a fechadura da porta do quarto de Kuma no laboratório de Vegapunk em Egghead. Então o poder dela funciona de maneira semelhante ao poder da Shinobu, que a gente viu lá em Wano, e essa teoria de que ela poderia interferir no tesouro sagrado de Mary Joyce faz muito sentido e pra mim pode ser um dos motivos pelo qual o governo mundial caça a Bonnie. Nós vimos que quando o Barba Negra sequestra a Bonnie, o Akainu em pessoa vai atrás dela. Mesmo naquela época ele sendo apenas um almirante, mas mesmo assim ele era um dos almirantes mais fortes da marinha e ele pessoalmente ir atrás da Bonnie significa que ela realmente tem uma importância muito grande pro governo. E o Doflamingo sabe de muita coisa por trás dos panos e faria sentido que ele soubesse sobre esse medo do In de ter o tesouro nacional de Mary Joyce apodrecido pela Bonnie. Mas o que seria esse tesouro e por que tanto medo dele ser apodrecido? Pode ser justamente o que tá mantendo o In vivo por tanto tempo. Talvez seja um objeto que a gente não saiba ainda, que misture ciência com a parte mística de One Piece, que consiga fazer com que o In continue governando o mundo por tantos séculos, e no final das contas a Bonnie pode ser a única pessoa capaz de destruir esse objeto. Mas é claro que isso não passa de teoria, mas sim é muito interessante esse interesse que o governo tem nessa personagem, e com certeza isso vai ser abordado mais pra frente na obra. E a próxima pergunta é do Matt, ele falou o seguinte: o mundo em One Piece é redondo, então o que será que acontece quando alguém faz a rota da Grand Line ao inverso? Sabemos que a última ilha está escondida, mas quanto ao restante, será que alguma coisa impediria? É o Matt, Samuel? É lá ele. Bom, vamos lá. Tem duas coisas bem simples que já impedem muito que essa viagem aconteça. A primeira delas, a própria Red Line. Não tem como você chegar na última ilha teorizando que ela seja Roadstar e não Laugh Tale, porque Laugh Tale só pode ser encontrada através dos Poneglyphs. Você não tem como chegar por ela fazendo o caminho inverso, porque a gente tem dois empecilhos bem pequenininhos que são a Red Line. Então não tem como passar por eles, a não ser que você tenha algum método como a Germa faz para poder atravessar a Red Line, mas fora isso, o caminho inverso não é possível. A segunda coisa é o magnetismo entre as ilhas. A única forma de chegar na Grand Line é pelos quatro mares. Então você sobe a montanha reversa, que é o único ponto onde você pode realmente subir para entrar na Grand Line, vai até o topo, desce no Cabo dos Gêmeos e assim segue jornada. Então não tem como você fazer o caminho reverso, mesmo que você esteja em Marijoa, porque o magnetismo das ilhas sempre te empurra para frente, para a direção do próprio mar, já que a única forma de navegar na Grand Line é com uma log pose, e a log pose só indica a próxima ilha através do magnetismo sempre apontando para frente. E eu sei que o para frente nesse caso não é só o norte, por exemplo, não é só uma direção, mas de qualquer forma você sempre sai do Cabo dos Gêmeos e vai acabar em Sabaldi de qualquer maneira. Então realmente não teria como fazer o caminho inverso, a não ser que alguém que chegou em Sabaldi tivesse muita coragem de voltar todas as ilhas até o Cabo dos Gêmeos de uma a uma através dos magnetismos, mas ainda assim é uma viagem bem improvável. E um detalhe sobre essa questão da última ilha que eu queria comentar aqui é que muito se imagina que depois de Roadstar é onde fica mais ou menos Laugh Tale, mas
eu já acredito que não. Se existe a necessidade de 4 Road Poneglyphs para poder se chegar à ilha, e que existe um mistério muito grande para a ilha submergir, é porque ela não tá localizada da maneira convencional que nós conhecemos, que é de uma ilha a outra, assim como eu citei na primeira parte da sua pergunta. Então, só para finalizar, uma teoria que eu tenho, se vocês quiserem, a gente pode até deixar os links aí embaixo com as teorias que a gente já falou sobre isso, é que Laugh Tale é uma ilha que tá no centro da Terra, mais ou menos como o livro Viagem ao Centro da Terra, por diversos indícios que tem ao longo da história. A gente recomenda que vocês vejam esse vídeo, mas de qualquer forma é a nossa aposta, tanto para viagem através da Grand Line, quanto para a chegada a Laugh Tale. E a próxima pergunta é a do Bruno. Será que o Oda vai mostrar o passado dos Gorosei? Ele mesmo disse que não pretende terminar o anime tão cedo. Cara, é obrigatório que ele mostre o passado dos Gorosei, até porque o passado dos Gorosei provavelmente envolve muita coisa e não somente o desenvolvimento desses personagens. O passado dos Gorosei tem envolvimento com In, com seu plano de dominação global, com a própria construção da ponte de Tequila Wolf, a origem dos Tenryubitos e até mesmo os segredos do Reino Antigo. A própria fundação do governo mundial se baseia justamente na hierarquia de poder entre os Tenryubitos, Gorosei e In, e que precisa ser explicada pra gente antes de chegar na guerra final. Então, com certeza, isso vai fazer parte do grande flashback que o Oda está preparando pra nos revelar todos os segredos do Reino Antigo quando for chegada a hora. No momento, nós acreditamos que possa haver sim alguns flashbacks dos Gorosei, mas sem especificar tanto sua origem e dando mais enfoque ao seu título, que já comentamos em vídeos passados que pode ter sido dado pelo próprio In aos Gorosei pra indicar uma ordem de poder dentro do governo mundial. Agora foi a primeira vez na obra que nós vimos um personagem como esse agindo, e provavelmente ele vai encontrar com Vegapunk ou com Luffy em algum momento da obra. Não sei se nesse arco em específico, não sei se eles vão chegar a tempo antes do Luffy partir para a próxima ilha, mas com certeza eles vão se encontrar em algum momento, e nesse ponto pode ter revelações absurdas sobre o nível de poder desses personagens e seu real propósito. É muito interessante que mesmo o Luffy tendo despertado a fruta do Nika e sendo um dos maiores representantes de risco direto ao governo mundial, esse Gorosei ainda está atrás do próprio Vegapunk. Me surpreenderia se fosse apenas isso, e eu acredito que o Oda tem mais a nos mostrar, e com certeza ele vai nos mostrar em breve. Mas sim, o Oda vai nos mostrar algo sobre o passado dos Gorosei. E a próxima pergunta é do DM Froyas. Salve Supernovas, uma coisa tem confundido bastante na história. Onde Nika se encaixa na timeline de One Piece? Ele era uma divindade adorada pelo povo do reino ou uma pessoa que existiu no reino antigo? Pra mim, Joy Boy foi o último portador que despertou a Hito Hito de Nika. Cara, essa pergunta é bem complexa. Eu sempre tendo imaginado que ambos eram a mesma pessoa, tanto o Nika quanto o Joy Boy, e de alguma forma a vontade do Joy Boy e seus poderes foram passados pra fruta, e aí ela passou adiante porque no futuro alguém viria e se tornaria o Joy Boy assim como ele foi no passado. Mas também existe a chance de que Joy Boy seja algo posterior ao Nika, e o Nika já seja uma entidade que existia mesmo antes dele, e ele acabou, assim como você disse, despertando a fruta primeiro. Tem alguns indícios disso, como por exemplo que ele e o Zunisha eram amigos, ou seja, eles eram companheiros no passado. O Zunisha já tá preso há muito tempo naquela forma também, vagando com Zou nas costas, e ele diz que seu amigo só retornou quando a fruta foi desperta. Só que quando a fruta é desperta, o Luffy já se transforma no Nika, então isso poderia indicar que o Nika era a mesma pessoa que o Joy Boy, e o Joy Boy, como um grande guerreiro da libertação, acabou sendo conhecido como um deus. Isso acontece em One Piece, como por exemplo o Neptune sendo chamado de deus do mar, mas ele é só o rei da ilha dos tritões, assim como também a temática do arco de Skyper, onde guerreiros são chamados de deuses e cobras são chamados de deuses do sol e por aí vai. Mas realmente tem a chance de que Nika seja uma entidade que existiu mesmo antes do Joy Boy, e ele tenha desperta essa fruta, já que como ele deveria ter o coração do Nika, o coração de um guerreiro da libertação, ele acabou despertando esse fruto, e como faz muito tempo, ele acabou sendo conhecido e associado ao próprio Nika diretamente. Mas eu tendo a achar que eram as mesmas pessoas. De qualquer forma, fica esse questionamento. Tanto tem argumento para dizer que o Nika e o Joy Boy são a mesma pessoa do passado, ou seja, do século perdido, quanto que Nika veio antes mesmo do Joy Boy, e o Joy Boy foi alguém que deu continuidade e acabou começando o grande projeto e expandindo aquilo que o Nika já tinha dentro de si, que era ser o guerreiro da libertação e libertar o mundo. De qualquer forma, foi um questionamento muito interessante e mexeu até com a nossa cabeça. Gostei demais. E vamos direto para a próxima pergunta. Como a revelação do One Piece é o momento mais esperado da obra, vocês acham que o Oda vai mostrar os Mugiwaras chegarem no tesouro, mas só revelar efetivamente o que ele é após a guerra final? Essa é a Moel que vai responder essa pergunta, mas eu queria dizer uma coisa bem rápida antes. Eu já li esse mangá há mais de 12 anos. Eu tenho certeza que no capítulo que o One Piece for revelado, no momento que o Luffy estiver na frente do tesouro, vai ser a última página do capítulo, a gente não vai saber o que ele é, ainda vai ter assim, ó, One Piece em pausa na próxima semana.
Cara, concordo plenamente, vai ser difícil esperar até o depois da Guerra Final pra saber o que é One Piece, mas eu acho que aqui a gente tem uma solução bem simples pra responder essa pergunta. O One Piece é o que vai motivar a Guerra Final, então é muito difícil que o Oda espere até o final da guerra pra nos mostrar o que é One Piece, afinal, é provavelmente isso que vai desencadear toda a guerra. Como Barba Branca disse, quando alguém encontrar esse tesouro, o mundo vai virar de cabeça pra baixo e começará a grande guerra final de One Piece, e é nesse momento que a gente precisa saber o que é One Piece e pra que ele serve. Provavelmente isso vai ser a arma que vai ser responsável por libertar o mundo da opressão do governo, e o Luffy vai ter que usar isso contra o próprio In. Então não tem como a gente esperar a guerra final pra ele usar isso. Então de alguma forma, o One Piece vai ser responsável pela guerra e com certeza vai ser mostrado antes que ela comece. E a próxima pergunta é do Benê. Ele falou o seguinte: se os Gorosei são fortes fisicamente, como nenhum deles foi mencionado em alguma batalha, visto que aparentemente eles devem ter a idade próxima à do Garp e a do Sengoku, ou eles sempre estiveram próximos ao Insama para protegê-lo? Eu tendo a concordar mais com a segunda opção que você colocou. Primeiro, os Gorosei são personagens secretos, eles não têm fama de guerreiros e pouca gente sabe quem são eles de verdade no mundo. Então com certeza é muito difícil que eles sejam mencionados na história. Tanto que o único momento que eles aparentemente se levantam pra agir é quando eles perguntam pro In se eles têm que fazer isso. E o In, é claro, só eles conhecem a existência. Salvo alguns outros poucos personagens que devem saber, que a gente nem tem certeza se sabem ou não, mas eles são os que realmente têm conhecimento a respeito do In. Então, dito isso, as ações deles são extremamente secretas e é muito raro que isso aconteça. O fato de, inclusive, um Gorosei estar no navio da marinha junto com o Kizaru, indo pra onde o Vegapunk tá, já é algo muito absurdo. Mas a gente também tem que levar em consideração que nessa situação temos SSG, CP0, o Nika, ou seja, o Joy Boy, e o Vegapunk, que é o maior cientista do mundo. Então a gravidade dessa situação deve ter feito o Gorosei se mover a ordem a mando do In para que ele intervenha naquele lugar. E sim, eu acho que eles são fortes fisicamente, devem ser um dos mais fortes do mundo de One Piece, fácil. Principalmente porque são eles que apagam as grandes luzes quando necessário. E para que isso seja feito, não tem que ser um cara nível Almirante ou nível Yonkou, tem que ser algo muito maior. Porque imagina, se o In chega pros Gorosei e diz: eu quero que o Kaido morra agora, eles têm que ser fortes o suficiente para fazer isso. Então eu imagino sim que eles são muito poderosos, inclusive devem ser os inimigos finais da obra em relação a batalhas na guerra final. Eu não acho que esses velhos só vão ficar sentados batendo papo até o fim da história. Então sim, tendo a concordar muito mais com a sua segunda opção do que com a primeira. E a próxima pergunta é do canal Nada Pra Fazer, gostei muito do nick. Vocês acham que a lua de One Piece vai ser uma arma de guerra Uranus, controlada pelo governo mundial ou Enel, e iria se chocar na Terra no último arco de One Piece, fazendo todos os povos se unirem pra lutar contra essa ameaça? Caramba, se vira aí, Samuel. Cara, essa daqui foi uma das teorias mais insanas que eu já vi, eu gostei bastante. É grandioso só imaginar uma lua se chocando com o planeta, e provavelmente isso decretaria realmente o fim da humanidade, e todo mundo teria que se juntar pra de alguma forma impedir isso. Eu acredito que seja algo que o In faria, mas eu não sei se vai ser exatamente dessa forma. A gente já sabe parte do poder da Uranus, que talvez seja aquela arma que destruiu o reino no Lúcia, e aquele poder talvez seja usado em escala maior para destruir terras específicas que são responsáveis por manter a chama do reino antigo acesa no mundo de One Piece. E se fosse para trazer a calamidade completa ao mundo, uma forma mais fácil seria a utilização do poder de In para trazer o dilúvio em One Piece, como nós falamos numa teoria que a gente fez aqui pro canal, porque há vários indícios disso na obra. Eu acho que a ideia de chocar a lua com o planeta é muito interessante, mas seria meio impossível impedir isso com as armas atuais que a gente tem no mangá. One Piece talvez não seja o tipo de anime em que isso funcionaria, e eu acho que funcionaria muito mais um dilúvio ou algo parecido. Mas comentem aqui embaixo qual vocês acham que é a arma suprema de In e como ele vai representar um real perigo para o mundo inteiro no final da obra. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Nós estaremos trazendo teorias essa semana, que infelizmente não teremos capítulo de One Piece, então já fiquem ligados e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu!